Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou estar mais uma vez fazendo uma análise de como andam as vendas de mangás, os principais lançamentos aí das principais revistas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais como esses semanalmente, então acompanhe o canal. Assim que possível eu vou estar lançando mais vídeos como esses de análise de vendas, mas também fora esse tem outros vídeos aí analisando mangás e tudo mais. Enfim, espero que você goste desse conteúdo e deixa seu like pra gente estar crescendo cada vez mais. Enfim, sem muita enrolação, vamos lá. Começando, logicamente, como sempre, pela revista Shonen Jump, os principais lançamentos do mês da revista Shonen Jump. Semana passada eu não consegui fazer uma análise aí de vendas, mas vou estar fazendo aqui essa semana. Essa nova leva iniciou na semana passada. Lançou oficialmente, né, os dados da primeira semana de vendas. Então, esses aqui são dados da segunda semana já. Infelizmente, alguns não tiveram lançamentos. No caso, não foram divulgadas as vendas dessa segunda semana por conta das baixas vendas. Mas vou pelo menos falar de quanto eles venderam na primeira semana. Sendo, por exemplo, o Duretry, que nem na primeira semana chegou a ter dado divulgado. Ou seja, ele nem sequer teve vendas expressivas já na primeira semana. Então, por base, poderia ter vendido em torno de 1.500 exemplares nessa primeira semana. Então na segunda eu acho que nem sequer deve ter chegado a 2.000. Então realmente foi um flop absurdo. Já o volume final de Jinka Toluna vendeu 1.625 e o Fabricante 100 vendeu 2.859. Apesar de que teve vendas superiores aos primeiros dois volumes, ainda assim continua sendo venda muito baixa, mas sinceramente o mangá já foi encerrado. Esse e os outros dois já foram mangás encerrados. Então não faz diferença nenhuma crescer ou cair as vendas. Agora, passando então para os mangás que ainda estão em publicação e vamos entender como é que anda as vendas deles. E primeiramente falando do Yozakura Family, o volume 19 dele vendeu essa semana 5.363, totalizando 23.115. Uma coisa que a gente pode analisar é que as vendas sim tiveram uma pequena queda em relação ao volume anterior. Mas o Yozakura Family não está conseguindo mais sustentar suas vendas. Algo que eu sempre me falaram que a gente pode esperar que possa pelo menos melhorar ou possa dar um suspiro, um alívio maior para a obra é o anime. Mas vendo a situação que ele está agora, eu acho que talvez nem o anime mesmo venha conseguir fazer uma elevação de vendas ou popularidade tão grande. No máximo, eu acho que ele pode pelo menos fazer essa queda parar. Mas aí já é outra coisa, um outro assunto aí que aí só com o tempo a gente vai entender como é que vai realmente ser o comportamento dele quando o anime estrear. O volume 1 do mangá Kill Blue lançou e essa segunda semana vendeu 6.360 e totalizou 26.181 exemplares. A primeira semana ele chegou em torno de 20.000, que foi uma estreia muito boa. E essa segunda semana deu uma queda de mais da metade, né, comparado com o volume anterior, com a semana anterior no caso. Então deu essa diferença, mas eu acho que isso não vem assim ser algo tão negativo. De qualquer forma, ainda é o volume 1 e teve uma estreia bem positiva. Muitos mangás aí novos não estão estreando tão bem. São raros os mangás, alguns cá que conseguem ter uma estreia tão boa. Provavelmente, eu chutaria que ele pode fechar esse mês com 30.000 aproximadamente, 29, 28, mas em torno de 30 aproximadamente, o que é sinceramente uma boa estreia. E a partir do volume 2 ele só ia aumentando cada vez mais. Se tudo der certo, eu confio muito, eu acredito muito que isso pode acontecer, que o Blue vem tido uma ótima recepção. Então bora ver o que ele ainda pode entregar. Então vamos esperar aí o quanto que ele vai vender na próxima semana. Já o Delusive Samurai, em seu volume 12, vendeu 8.882 e totalizou 40.126. Mais um volume que deu uma pequena queda. Isso está acontecendo com alguma frequência já. Ele estava estabilizado em uma certa margem, em torno de 70 para 60, mas desde acho que uns 2 ou 3 volumes atrás, ele começou agora a não conseguir mais sustentar essa média, e agora vem aos poucos tendo uma pequena queda. Então já é uma tensão, né? Eu acho que o que pode salvar também é a questão do anime. Tá vindo um anime aí e talvez por conta, né, do estúdio, que eu acho que é um bom estúdio, pode sim salvar essa obra. Não vejo ele se tornando um grande sucesso, mas eu acho que sim, ele pode sim ter uma certa esperança de pelo menos não ter um cancelamento aí por questão de baixa popularidade futura aí. Eu acho que isso não vai acontecer com o Delusive Samurai. Pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu espero. As vendas estão caindo aos poucos, mas eu acho que isso não vai prejudicar
a obra. O mais vendido da Jump foi o Sakamoto Days, o volume 13 vendeu 19.469 e totalizou 85.392. Semana passada teve uma estreia muito positiva, diferente dos volumes anteriores, a primeira semana de vendas, né? Essa semana deu uma diminuída, mas enfim, ele manteve o mesmo padrão e provavelmente vai fechar mais um volume, um mês de estreia, com a mesma margem de 100, 110, 115, como ele sempre vem fechado. Eu esperava que essa segunda semana ele conseguisse um pouco mais, mas não foi o caso. Eu acho que isso sempre acontece. A primeira semana ou a segunda semana ele tem uma venda elevada, mas a outra semana, em comparação, ele não é tão boa, não é tão alta. Então ele mantém sempre o mesmo padrão, a mesma média de sempre. Sabe, como outro Days ele se estabilizou aí nessa margem há um bom tempo. E não acho que não vai sair tão cedo aí. Mas ainda assim, continua sendo um bom sucesso, um grande sucesso. E tem tudo ainda para crescer ainda mais. É uma das grandes apostas da Jump. Então acho que sim, o mangá tem potencial para crescer aí. Mas aí é só questão de tempo mesmo. Agora, os mangás da Shonen Magazine. Tivemos aí a estreia dos novos volumes que lançaram. Então aqui vamos ver como é que foi a estreia. Lembrando, tem um volume de um mangá novo, então o volume 1 no caso, né, uma estreia nova, assim como o da Jump teve, né, que foi o que o Blue aqui também tem. Então, primeiramente, o mangá que teve vendas tão baixas que nem sequer foi ranqueado foi o Hinata-san Destino desse, que lembrando, já é um mangá cancelado. E pela média que foi apresentada, ele provavelmente deve ter vendido em torno de 1.500 aproximadamente também. Então, pelo menos uma margem aí, que foi bem baixa, né? Agora, a estreia foi o Brave Bell, que foi sim o mangá menos vendido aí dessa nova leva, vendendo 2.394. Foi bem decepcionante, para falar a verdade. Não esperava que fosse tão decepcionante assim, pelo que ele vem entregado nas toques, né? Posições até boas, para falar a verdade. Então, eu esperava que pelo menos tivesse um apoio maior nas vendas, mas não foi isso o caso. Bora ver se ele vai melhorar com o tempo. Essa aqui foi a primeira semana. Vamos ver se pelo menos nas próximas semanas ele vai conseguir mais, sei lá, 1.500 para fechar pelo menos com 3.000 ou 4.000 aproximadamente. Para ver se pelo menos isso vai acontecer. Agora a Cabana Honeck do Bodyguard lançou o volume 5 dele e vendeu 4.236. Mais um volume com uma estreia bem abaixo do que pelo menos eu esperava que acontecesse. Infelizmente, né, a Cabana Honeck não está sendo tão bom em vendas, não está sendo tão grande, tão expressivo, mas ainda assim continua tendo um certo apoio na revista. A revista dá uma certa atenção para ele, pelo menos isso é positivo, mas em vendas eu acho que ele vem decepcionando bastante. Infelizmente, né, eu esperava mais da obra. Ao Numiburo, volume 10 vendeu 5.094 nesse volume, uma estreia ok, para falar a verdade, quer dizer, é bem abaixo do padrão, né? Mas ainda assim continua sendo um mangá surpreendentemente importante para ver. Não importante, mas eu diria que não é um mangá que a Magazine não se importa. Tanto que ele vai receber um anime, inclusive, né? Acho que eu não falei isso no canal ainda. Mas eu falei isso mais, detalhar isso mais na análise de toque. Mas já é um anúncio já, né? A Onumiburo vai ter um anime aí, já está em produção. O Sentai da Chicago volume 11 vendeu 8.612 nessa primeira semana, estreando ok, para falar a verdade. Eu acho que o volume anterior conseguiu ter uma estreia um pouco mais positiva. Não sei o que foi que aconteceu nesse volume para ele estrear um pouco abaixo, mas enfim, foi o que ele teve para entregar. Bora ver se semana que vem ele pelo menos vai conseguir algo maior. O Sentai da Chicago não é um mangá tão mal em vendas. Eu acho que ele pode fechar o mês em torno de 20.000 aproximadamente, em torno de 18, 17, se tudo der certo, né? Tem essa possibilidade. Agora o Wendei Zero, volume 28, vendeu nas primeiras semanas desse volume 12.285. Também uma estreia bem abaixo do que normalmente ele fica. Eu diria que o Wendei Zero pode vender pouco a menos, né? Talvez em torno de 10, 9 mil, o que pode ser bom, e pode fazer o mangá pelo menos alcançar a média de 20 mil. Ou fechar aí um mês até em torno de 30 mil, que normalmente é a margem que ele vem pegado. Então, acho que em D0 não muda tanta coisa. E o Kuroyo Medaka, volume 11, vendeu 15.126. Esse aqui também é já um outro que a média continuou quase a mesma coisa, não mudou nada. Apesar de Kuroyo Medaka ainda ser um mangá, de certa forma, tem uma certa relevância na revista. Mas, por enquanto, ele é um mangá que ainda está em construção na sua popularidade. E vem aumentado, sim, muito. Espero realmente ver esse mangá sendo um grande sucesso no futuro, porque potencial, pelo menos ele tem, né? E o Kanojo Karishimasa, volume 33, vendeu 28.215, algo que eu
fiquei bem curioso é porque eu quase todo mês, não todo mês, mas quase todo mês vem lançado o volume novo de Kanojo Kareshimasu. Eu me lembro quase que fosse o mês passado que lançou o volume 32, mas não, foi acho que uns 2 meses atrás, o que sinceramente é um intervalo bem curto de um volume para outro. É bem diferente, por exemplo, da Shonen Jump. Eu sempre me baseio algumas vezes na Jump, porque o padrão dela é bem diferente da Magazine. Normalmente eles esperam uns 3 meses aproximadamente para eles lançarem um volume novo. Mas aqui já na Magazine eles não têm pressa. Até os volumes novos, os mangás novos, eles lançam o volume bem cedo. Já acumulou capítulo suficiente para lançar um volume, eles já lançam. Brave Bell, por exemplo, ele tem um pouco mais de 10 capítulos, então eles nem perdem tempo, eles lançam volumes novos. E o Kanojo Kareshimasu, por conta disso, ele quase todo mês tem um volume novo. Lançou o volume 31, lançou o volume 32, agora já está com 33. E estreou até bem, para falar a verdade. Pode fechar o mês pelo menos numa margem de 40, se tudo der certo, até 50 mil. E agora o mais vendido da Magazine foi ele mesmo, o Bullock, o volume 26, não tinha como ser outro, né? Ele vendeu 182.416, vendas muito boas, muito positivas, o que sinceramente para Bullock não era nada tão surpreendente. Então ele pelo menos teve uma estreia muito boa e eu dou o meu chute que ele pode mais uma vez fechar o mês com uns 300 mil, como normalmente ele vem alcançado. Então, Bullock pelo menos ainda continua sendo o mangá mais vendido na Magazine na atualidade, o que mais vem feito sucesso, o que mais vem alcançado vendas expressivas aí. Então, Bullock ainda continua sendo um dos mangás mais importantes na atualidade da Magazine, pelo menos vem mostrado os seus resultados, né? Isso é importante, pelo menos. Um dado bem curioso é que o Bullock, esse volume 26, não foi somente o mais vendido da Magazine, como também foi o mais vendido nessa semana no Japão mesmo. E ele vendeu realmente muito mesmo. Eu acho que o segundo foi um dos volumes de C-Star Slime. E detalhe, esse volume de C-Star Slime é a segunda semana de vendas. Então ele quase ultrapassou o de Bullock mesmo na segunda semana de vendas. O que normalmente é sempre uma margem um pouco menor. Mesmo assim ele vendeu muito bem. Star Slime realmente faz um grande sucesso. Bullock também tem esse nome de peso também. Tá ganhando bem mais relevância, né? Já tem uma grande relevância, mas está ganhando ainda mais. Espero realmente que, por exemplo, na Shonen Jump a revista consiga aí fazer um mangá de sucesso, ter um nome tão relevante assim na atualidade. Atualmente os mangás que têm esses títulos importantes são mais mangás diria assim, da geração anterior, que é One Piece, Boku no Hero e Jujutsu Kaisen. Todos os outros eles são mangás que ainda estão na sua construção, na sua popularidade. Então nenhum deles ainda está realmente estabilizado a ponto de ser um grande sucesso. Espero que futuramente isso venha a mudar. Então deixa aí nos comentários qual o mangá que você espera que faça um grande sucesso no futuro. Eu quero saber a opinião de vocês. E o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E a gente está se vendo no próximo vídeo.